Porque agora a gente vai abrir o Você Bonita falando de um outro assunto também importantíssimo para nossa saúde e que tem espaço sempre no nosso programa. Parece que não é uma coisa tão importante, mas pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso dia se a gente não dormir da maneira correta. É ou não é? Quem dorme com um travesseiro que não tem aí o conforto adequado, que não tem uma altura adequada, no dia seguinte você não sente no trabalho? Tem uma dor na coluna, uma dor no pescoço, uma dor nas costas, na lombar, muda absolutamente tudo. Por isso hoje a gente vai dar dicas de como prevenir dores na coluna, dores no corpo e, claro, ter um dia aí mais forte, um dia mais gostoso, dormindo bem, na postura correta. Quem vai contar tudo isso pra gente é a quiropraxista, doutora Lilian Saldanha. Oi, seja bem-vinda. Tudo bem? Tava com saudade de você. Quanto tempo, né, que você não veio me visitar? Que bom que você voltou, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. E hoje a nossa modelo é a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Tudo bem? A Aline vai demonstrar aqui a maneira correta que a gente tem que dormir. Parece uma coisa simples, né, Aline? Mas não é nada simples. Merece uma atenção. Merece. Justamente assim, igual você falou, se a gente não dorme bem, a gente tem todo dia aquele dia com sono, sonolento, que você não trabalha bem, você não vai fazer suas coisas diárias com atenção e tudo mais. Então você precisa descansar para que você consiga fazer suas atividades diárias normalmente. Não, e prejudica muito. E uma noite de sono mal dormida ou na postura incorreta, que vai dar dores, né, no dia seguinte, consegue acabar com o humor de qualquer pessoa. Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça também? Dá torcicolo, dá dor na lombar, dor na torácica, dá dor na coluna inteira. E aí a gente não consegue nem fazer exercício, né? Não consegue. Aí você não consegue fazer suas atividades diárias nenhuma bem, assim, 100% que você deveria fazer. Isso você não consegue. Então, antes da gente falar da maneira correta, vamos falar o que a gente faz de errado. Porque todo mundo deve errar em algum momento, né? Com certeza. O que a gente faz que tá completamente errado? O mais errado, normalmente, é aquelas pessoas que colocam o braço embaixo do travesseiro ou ficar um travesseiro muito baixo. Ah, entendi. Então, quem tem aquele travesseiro bem fininho, assim, bem fininho, vai lá pra dar uma aumentada, coloca o braço por baixo. Isso. Ou, normalmente, dormir de bruço. É a pior postura pra coluna. Dormir de bruço. Gente, é tão gostoso dormir de bruço. Não é? Eu adoro. Eu nem percebo, quando eu vejo, eu acordo. Às vezes eu tô de bruço, porque eu mudei no meio da noite, virei. Quando eu vejo, já tô totalmente diferente do que quando eu comecei, né? Quando eu peguei no sono. Não pode. Porque, assim, o básico pra gente saber a postura certa de dormir é você manter a coluna reta. De bruço, você vai ter que virar o pescoço para que você consiga respirar, para que você não fica sufocado. Então você já não tá mais com a coluna reta. Entendi. E aí a gente mexe a perna, enfim, desloca tudo. Aí o quadril fica todo deslocado. Tá. Você pode criar, às vezes, até um desvio por causa disso. Sério? Caramba, então quem só consegue dormir de bruço tem que aprender outra maneira. A mudar. Tem que mudar, porque pode trazer problemas futuros. Com certeza. Então vamos demonstrar, a gente tem alguns exemplos de travesseiros aqui. Com qual que você quer começar? Com esse, que é o fininho, né? Então vamos começar com o fininho. Vamos fingir que aqui é a nossa caminha. Se você tem um travesseiro como este, joga fora. É isso? Isso. Deita de lado e põe a mão embaixo. Tá. Ó, normalmente as pessoas já dormem assim. É verdade. Até aquele cochilinho no sofá. Né? Então, o que acontece? Se a pessoa já coloca a mão embaixo do travesseiro, isso quer dizer que já não tá confortável para ela. Entendi. Que é uma coisa natural do nosso cérebro já indicar qual que é a postura confortável pra gente. Tá. Então, se ele já tem essa tendência de colocar o braço, é que já tá errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Só que não pode ser feito. Não. Porque quais os problemas que vão gerar? O que acontece? A cabeça já tá mais baixo que o corpo. Tá. Então a coluna, na verdade, ela tem que estar alinhada como inteiro. Entendi. Então, na verdade, você vai estar com a cabeça um pouquinho mais baixa. Mais baixa e o corpo numa mais altura. alto. Entendi. Acima. Isso. E isso vai gerar torcicolo. Torcicolo, dor de cabeça, uma tensão muscular aqui nos ombros. Tá. Isso pode gerar muitas outras coisas. Com frequência, acaba se tornando um problema crônico. Sim, com certeza. E aí depois é difícil ser tratado. Demora muito mais tempo para ser tratado do que um problema agudo que você teve ali e tratou. É diferente. Entendi. Quanto mais noites você dormir errado, pior vai ser. É o que eu falo, pensa daqui uns 4, 5 anos pra frente.
perde. Você já vai estar com uma tensão acumulada para soltar tudo aquilo, para soltar a sua coluna, devolver a função normal da coluna, vai ser mais difícil. É verdade. Não, a gente tem que prevenir, não tem jeito. Sim, com certeza. Agora, se ela virasse pra cima, de barriga pra cima, com esse travesseiro continua errado? Não, aí já pode ficar certo. Ah, então não precisa jogar o travesseiro fora, não? Não pode. Não precisa, é só mudar a posição. Só que normalmente quem dorme de bruço não consegue, é difícil se adaptar a dormir de barriga pra cima. Entendi. Entendeu? Então normalmente é mais difícil. Então nesse caso a postura tá correta? Sim, porque a coluna dela tá toda reta. Tá? Mas e o travesseiro? Então esse travesseiro até para quem dorme de barriga para cima até que tá bom. Tá. A gente tem esse travesseiro que tem um buraco no meio. Ai, que legal esse. Nunca vi esse aqui não. Esse daqui, o que acontece? Aqui na coluna cervical a gente tem que ter a lordose cervical. Então, se a gente coloca a cabeça aqui no meio, a gente mantém essa curvatura da cervical. Olha que legal. E aí, ao mesmo tempo que você dorme, você vai estar relaxando o seu pescoço. Então, esse aqui é um travesseiro 100% correto. Ideal para quem dorme de barriga para cima. Tá, então vamos trocar aqui. Isso. Pode deitar. Deitou. Então essa seria a maneira perfeita de dormir. De barriga pra cima. Tá. Aqui a gente tem então essa curva que você falou. Isso, da coluna. Coloca a cabeça bem no meio. É fofinha, é confortável e tá dormindo retinho. E você consegue ao mesmo tempo relaxar a curvatura. Por exemplo, você que fica muito tempo no computador, com aquela tensão muscular no pescoço o dia inteiro, tem gente que fica sentado ou lendo muito, tem profissões que lê muito. Então, o que olha muito para baixo, naturalmente durante o sono você já vai relaxar tudo isso que você teve no seu dia a dia. Entendi. Legal. Agora, tem outra maneira de dormir usando esse travesseiro ou não? De lado. Ah, pode. Só que você vai deitar nas laterais, porque ele é mais alto. Entendi. Então vamos mostrar. Então quem tem esse travesseiro pode dormir assim que não vai ter problema. Não. Porque vai manter a mesma. Isso. De bruço nunca, né? Nunca. É a pior postura pra coluna. Não existe travesseiro pra dormir de bruço. Você não tem como, que sua cama tem um buraco. Só se te pegou a cabeceira da maca. Da maca, né? Que você põe assim o rostinho pra baixo, você consegue respirar. Mas virou a cabeça para um lado ou para o outro? Não. Pior postura que existe. Sim, com certeza. Isso pode te prejudicar muito. Entendi. E na massagem, às vezes, quando a gente vai fazer massagem, que tem que fazer a massagem na parte de trás, às vezes a gente fica virado e com a cabeça virada. Então não é legal. Não. Tem que procurar uma maca que tenha a cabeceira. A cabeceira. Ótimo. Boa dica. Vamos para o próximo travesseiro. Sabe o que eu ia te perguntar? Que tem muita gente que assiste o programa e também consegue ver pela internet, que a gente deixa disponível e tal, e vê depois do trabalho. Então, acho que é uma pergunta válida. Muita gente hoje, pelo trabalho, acaba viajando muito de avião, pegando muita ponte aérea, ou mesmo viajando para fora, fazendo viagens longas. E o avião é um desconforto total para a postura, para o pescoço. E aí eles lançaram aquele negócio de botar aqui, aquela almofadinha aqui. É que a gente chama de feijãozinho. Como chama? Feijãozinho. Feijãozinho. Aquela almofadinha feijãozinho é boa? É boa porque ele vai relaxar justamente a musculatura da cervical também. Então quem trabalha viajando muito tem que ter o feijãozinho. Pode usar que é bacana. Até às vezes no carro, quem consegue manter a postura no carro, usar ele pode usar, não tem problema legal nenhum. Também. Pode. Parece que sustenta assim um pouco. Se você conseguir manter a postura, porque tem gente que dirige o carro assim, né? Que também tá errado. Que tá errado. Então normalmente não vai conseguir usar, mas quem consegue manter a postura pode pôr. Não tem problema nenhum. Legal. Eu tô te perguntando isso porque tem muita gente que escreve pra gente, que comenta, que viaja muito e tal, que pega o programa pela internet e de verdade o avião acaba sendo um desconforto, isso prejudica. Inclusive quem tá indo viajar a trabalho, no dia seguinte tem que trabalhar chegando morto. Não, eu imagino, por exemplo, homens que são mais altos, né? E a cadeira do meu marido. O espaço fica restrito. E a pessoa se não vai lá na primeira classe, business, que é caríssimo, que não dá pra ir, vamos combinar. A
pessoa chega torta no dia seguinte pra muita trabalhar. gente que chegou agora de viagem das férias, que já chegou com dor na coluna problema por causa do avião. disso. Entendi. Eu mesma comprei a almofadinha. Então é legal. Pode usar. É o feijãozinho, é aquela que você põe aqui e aí você pode deitar, você sente que ele é fofinho assim, nas laterais. Ou tá pra frente. Então, dica bacana pra quem viaja bastante a trabalho ou mesmo viaja de férias. Não é legal você chegar num lugar e você tá super cansado, cheio de dores, você acaba prejudicando inclusive o passeio, né? Sim, com certeza. Vamos então pra esse travesseiro que é o tradicional, ou não é tradicional? É o tradicional. Esse é o ideal pra dormir de lado. Tá. Tá? Pode deitar ali. Vamos lá então. Esse então é pra quem gosta de dormir assim. Isso. Uma dica que é legal pra quem vai escolher um travesseiro novo ou que vai comprar um. A altura do travesseiro pra quem dorme de lado é da altura do ombro até a sua cabeça. Peraí. Aline, deixa eu te pedir uma licencinha. Vamos medir aqui na Aline. Como assim? Ó, olha pra frente. É da altura do ombro até a sua cabeça. Assim que a gente põe então? Não, assim. Não, assim. A gente vai pôr ele assim pra dormir. Então ele tem que ter a altura aqui, ó. Entendi. E nesse caso, pra ela, então? É o melhor, ó. Tá. Aqui. Tá? Então é uma dica pra você conseguir Então a gente vai ver a altura. A altura nesse caso é isso aqui, não é o comprimento dele. Não, é o recheio. Isso. Temos que olhar então o recheio do travesseiro pra poder medir. Aí tem gente que me pergunta, travesseiro de mola pode? Travesseiro de espuma pode? Vai depender muito da altura do travesseiro. Tá. Não importa, igual o colchão, é a mesma coisa. De espuma ou mole, o que importa do colchão é a densidade. O travesseiro, o que importa é a altura. Por exemplo, ele não pode ser muito mole, porque também na hora que você coloca a cabeça, ele vai abaixar. Isso, também não pode ser assim. O peso vai fazer com que o travesseiro afunde e aí não adianta nada você medir desse jeito. Não, entendeu? Mas assim, pra escolher um travesseiro novo, o ideal é da altura do ombro até a sua cabeça. E aqueles de pena, que todo mundo fala, mas de pena é uma delícia. Eu particularmente não gosto muito de pena. Mas tem gente que ama e não vive ser travesseiro de pena. É bom ou ruim? Então, o de pena é ruim. É ruim, né? Porque assim, eu não consigo dormir com aquilo, acho duro, acho horror, eu não consigo. O que acontece? As penas começam a ir pras laterais. Entendi. Fica e aí fica um buraco e fica vazio ali, fica muito fino pra você. Também não pode. Esse é aquele travesseiro da NASA, que brincam que é da NASA, astronauta, não sei o quê? Que você, afunda, mas ele já sobe rapidinho. Isso. Então, não que a gente esteja fazendo alguma propaganda da marca de travesseiro, de jeito nenhum, porque existem várias marcas hoje com a mesma tecnologia. Sim. Mas para você se identificar aí do jeito que você gosta de dormir, isso facilita encontrar um travesseiro, né, bacana. Porque assim, esse de viscoelástico, que é o da NASA, ele é mais fofinho, ele é mais confortável para dormir. O de mola, por exemplo, ele já é mais rígido. Então tem pessoas que se adaptam com o de mola e tem pessoas que adaptam com esse de viscoelástico. O que é o de mola? Ele tem molas ensacadas dentro do travesseiro. Não, também não é esse o meu, não. O meu, como é que eu vou explicar agora? Diretora, qual que é o seu travesseiro? Pra ver se é o mesmo que o meu travesseiro, pra ver se tá certo. É um que ele é... Deve ser de espuma? Ele é tipo de espuma, mas é uma espuma, é bem gostosinho, é bem Deve fofinho. ser de látex, então. Látex, é isso. O que significa o travesseiro de látex? É bem parecido com viscoelástico, só que o látex ele é frio, ele não esquenta. Então é por isso que eu acho que eu gosto. Ele não vai esquentar de jeito nenhum. E nesse caso, se quiser dormir pra cima, virado pra cima. Com esse tipo de travesseiro não pode. Não pode? Porque ele vai ser muito alto. Deita aqui, Aline. De barriga pra cima. Ela a cabeça dela verdade. Como fica Olha como tá mais alta. Então, se for um travesseiro parecido com esse, porém com recheio um pouquinho menor, sim, aí ela pode dormir virada pra cima. Aí não tem problema, porque aí ele vai estar mais fino. Aí não tem problema nenhum. Mas se a cabeça ficar assim um pouquinho mais alta que o corpo, já não pode. Olha como fica diferente, a gente consegue. Parece até que ela tá já com dor, né? Só de olhar já dá aflição. Às vezes, quando vai casais na clínica, eu falo, olha sua mulher e olha o seu marido como tá dormindo. Porque às vezes a gente não tem essa percepção. Porque assim, às vezes você tá normal, pra mim tá confortável. Mas não você tem que reparar que tá muito assim. Agora, tem muita gente, que eu acho legal a gente falar também, que tem problemas respiratórios, tem dificuldade para dormir por causa disso. Ou porque, enfim, tem uma sinusite, uma rinite, tem refluxo. Precisa estar às vezes sempre um pouquinho acima. E aí? O
que acontece? Tem aqueles anti-refluxo que, na verdade, você vai erguer o corpo desde a torácica até a cervical. Não só o pescoço. Então, é desde aqui de cima pra cervical. Entendi. Ele é um travesseirão. Ele é bem grande. Tá, e você tem que deitar o corpo todo pra poder subir. Isso, que aí ele vai erguendo. Não pode levantar aqui. Não só o pescoço, mas levanta toda a coluna. Entendi. Ou, se não tiver esse anti-refluxo, põe vários travesseiros, mas desde baixo da coluna e vai aumentando. Perfeito, entendi. Então, quem tiver algum problema respiratório, que tem dificuldade de dormir por causa disso, que tem que estar sempre levantadinho, então tem que levantar tudo. Tudo. Então, pra gente fechar, e as grávidas? Coitadas das grávidas. As grávidas sofrem. Eu nunca engravidei, mas quando eu olho uma grávida, eu falo assim, ai, já não durmo mais, Carol, aquele barrigão, ai, não durmo mais, já tô assim. E aí, o que elas vão fazer? O melhor pra grávida é de lado. É, né? Justamente porque, assim, como o neném aperta o diafragma, que é justamente pega essa relação da respiração, se deitar de barriga pra cima, ela sufoca. É, né? Então o melhor é de lado por causa da barriga mesmo. E usar esse truque que você falou de colocar vários travesseiros pra subir o tronco e o pescoço? Então, depende da grávida. Tem gente que vai se sentir confortável, tem gente que não. Mas o ideal melhor pra grávida é o de lado. Então, pra dormir tem que ser esse travesseiro. Esse pra grávida tem que ser com essa tecnologia aqui. O exemplo que a gente deu de um recheio um pouquinho maior. Isso. É isso. Pra grávida é isso. Então, eu só posso dizer que a gente aprendeu tudo. Agora, a gente tem que colocar em prática, né? Com certeza. Se a gente não colocar em prática, não vai adiantar absolutamente nada. Hoje, faça isso. Repara o seu travesseiro, vê como é que ele tá. De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar de travesseiro? Uns 2 anos. De 2 em 2 anos? Pensei que fosse menos tempo. É legal deixar no sol, assim? Pode, por causa de ácaro, essas coisas pode, é bom, tranquilamente. Né? Mas uns 2 anos é o tempo de um travesseiro. Mais do que isso, ele vai perder essa tecnologia que a gente tá falando. Aí ele já abaixa. Não vai adiantar nada. Aí fica bem diferente do que você já comprou nos primeiros dias. Entendi. Muito obrigada. Adorei.